Olho, vejo logo uma tristeza em seu olhar. Meu irmão, eu vim pra te falar. Deus te ama. Quero transmitir para você esta canção. É do fundo do meu coração. Ele te chama. Ouça, a voz de Deus está falando, é com você. Ele veio pra te socorrer nesta hora. Não se desespere, Cristo é a solução. Quando entra no seu coração, chega e manda a tristeza embora. Oh, aleluia.